Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos aqui falarmos sobre a essência de nossa alma, um mergulho profundo no âmago do nosso ser. Mas antes de começar, quero trazer aqui para você uma história que eu vi há muito tempo, que ele vem bem a calhar para o assunto que nós vamos conversar. Veja bem, havia um cacique numa tribo indígena e um jovem guerreiro quis mais saber sobre a vida sobre ele, com um cacique muito experiente. E o cacique disse ao jovem guerreiro que dentro de cada ser humano, de cada guerreiro, existe dois lobos. Um é do mal e o outro é do bem. Um é bom e o outro é mau. E o jovem guerreiro pergunta para o cacique: se habita esses dois seres dentro de cada guerreiro, então qual é o que vence? E o cacique, com toda a sua sabedoria e experiência, disse: aquele que vai vencer é aquele que mais você alimentar. Com essa história, nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre ao tema que ao longo de alguns vídeos já viemos conversando. No primeiro vídeo, já desde quem somos nós, parte 2, e uma alma e dois instintos, serão como introdução a você. É necessário que aqui aborde alguns assuntos que já abordei neles, mas que você vá na playlist e confira, porque também serve como introdução, dando um encaminhamento daquilo que nós vamos falar. Porque um assunto, ele vai puxar sempre o outro, para que você não fique perdido e entenda o propósito de qual nós estamos querendo aqui tratar, que é o conhecimento de nossa alma, do nosso instinto divino e nosso instinto animal. Vamos já dar início, porque como nós sabemos, o tempo não nos espera. E já lembrando a você, curta, comenta, compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus inimigos, aquela pessoa que você não gosta, compartilha também, que vai dar certo. Porque, ou até mesmo aquela pessoa que você percebe que às vezes ela é indecisa e não sabe o seu local no mundo. Acredito que esse vídeo ele pode ajudar muitas pessoas que se sentem alheios, ou até mesmo aqueles que às vezes professam e falam que nós temos que conhecer mais a Deus e entender mais a Deus. Mas é impossível ter este conhecimento de Deus se nós não conhecemos nem a nós mesmos. Se somos uma fagulha do Eterno, saído do íntimo de Deus, soprado nas narinas de um boneco de barro, então temos uma fagulha do Eterno, do infinito de Deus. Muito inferior, obviamente, muito inferior ao próprio Eterno, pois, como ele, não há outro, pois somos, além de termos o privilégio de termos um pouco do íntimo de Deus, mas isso não nos torna Deus. Por quê? Porque somos seres compostos. Temos outra composição, além da alma, do espiritual, que é justamente a matéria, o corpo. Deus não tem essa composição. Por isso que ele é um. Ele é único. Ele se subsiste. Então, não há nenhuma comparação entre seres humanos e Deus, a não ser os 10 atributos em que eles nos concede, 3 deles intelectuais e 7 deles emocionais, os quais nós vamos entrarmos nesse caminho daqui por diante. Na verdade, já iniciamos há 3 vídeos atrás. Vá na playlist para que você não perca o fio da meada. E o tema de hoje é o contraste entre dois instintos. A disputa entre dois instintos. O instinto divino, que busca a ligação com Deus e possui origem divina. Esse busca, de todo custo, de todo modo, aproximar-se mais de Deus. E como a história do cacique que eu contei há alguns minutos atrás, pode-se dizer claramente que esse é o lobo do bem
E tem também o instinto animal, que busca satisfazer os seus prazeres sem se importar com as consequências. Lembrando a você que não é o corpo não é a alma que pertence ao corpo, é o corpo que pertence à alma. Pois o espírito, a alma, ela é infinitamente superior à matéria, ao organismo, pois a alma veio do próprio Deus. O organismo, ele é tirado o corpo, ele é tirado das coisas orgânicas aqui da Terra, também criadas por Deus, mas não deixa de ser orgânicas. Então, ela tende a priorizar os seus prazeres e os seus desejos. Muito mais além do que somente como eu vou dizer, somente a sua necessidade de sobrevivência, ela chega a descer a um nível tão baixo que ela começa a destruir-se a si mesma. Por consequência disso, quando há essa prioridade da parte do corpo em assumir o controle da situação, automaticamente ele vai adoecer a alma. E a doença da alma, eu já disse a você em alguns vídeos, é a depressão, é a doença da alma. E ela chega a um grau tão elevado que chega ao ponto que é necessário tratá-la com medicamentos e com a ajuda de um profissional da área. E se você sofre deste mal, aconselho que procure um profissional da área. Ele vai saber como lidar com a sua situação. Mas isso não anula a sua origem, que é a doença da alma, a tristeza da alma. Isso está relacionado no fato de que eu tão somente passo a alimentar somente o meu corpo. E a minha alma, que precisa de Deus, eu vou deixando de lado. E os itens mais básicos para alimentar a sua alma são as Escrituras Sagradas. Pois Deus, em sua infinita misericórdia, ele se compila e se contrai dentro das Escrituras Sagradas, e ali está o manual de sobrevivência da alma. O manual de sobrevivência também do corpo, pois uma alma sarada, uma alma que não tem nenhuma enfermidade, ela vai cuidar perfeitamente bem das suas roupas, do seu vaso, que é o nosso corpo. O corpo que você vê agora, que olha no espelho, o corpo que você olha para suas mãos e consegue enxergar, são apenas vestimentas da alma aqui na terra, para um único propósito que Deus quer para que nós realizamos aqui na terra. Sim, temos uma missão, temos um propósito, como Deus nos concede isso da sua parte, do seu íntimo, uma fagulha que ela transforma-se em nossa alma. Ela não vem por acaso, ela não vem porque não tinha mais nada para fazer, ela vem com uma função específica e é uma missão. E isso nós vamos ver mais para frente, porque esse não é o tema atual. Vamos dizer assim, estamos indo introduções e introduções. Cada vídeo vai servir como introdução para o próximo assunto. Então é necessário que você sempre acompanhe a playlist para que você não se perca na caminhada. E além do básico, como eu já disse, que é ler as Escrituras Sagradas, orar a Deus, jejuar, também isso é a parte dos atributos divinos que são mais atribuídos ao intelecto, pois não tem como fazer tais separações emocional e intelectual, pois todos andam juntos. Também não tem como fazer uma separação entre corpo e alma, somente depois da morte. Enquanto você estiver vivo e respirando, você tem esses dois componentes, o divino e o animal. Isso é fato. Só vai haver uma separação, Deus nos livre, em caso de morte.
Caso contrário, essa é a sua missão: andar com esse corpo terrestre aqui na Terra enquanto vivo e fazer as coisas que Deus quer que você faça, para que você melhore o seu convívio e o convívio das pessoas que estão no seu redor. Mas por isso temos aqui, por causa disso, eu trouxe aqui alguns tópicos que nós vamos falar muito rapidamente, porque são assuntos, além de ser muito extenso, que requer um grande conhecimento, no qual eu não tenho ainda esse patamar de conhecimento para abordar minuciosamente, mas tentarei da melhor maneira possível ser o mais claro para que nós possamos entender o propósito de nossa alma. E esse conflito, essa guerra em que a nossa alma tem com o nosso corpo. Este conflito. Você deve já ter se pegado, se pensando, imaginando que quer fazer alguma coisa, mas de repente o seu intelecto diz que isso é errado, mas isso é prazeroso, vai lhe trazer uma satisfação, e o seu intelecto diz, não, não faça. Melhor dizendo, o atributo da sua alma, da parte intelectual, está dizendo, não, não faça. Mas os atributos da sua parte emocional estão dizendo, faça, que vai dar muito prazer. Então, esse conflito, ele existe. Esse conflito, ele é frequente. Se você possui suas plenas faculdades mentais em perfeito estado, você vai uma hora ou outra se deparar com essa encruzilhada. E cabe a você, através da sua inteligência emocional, do seu intelecto, saber qual caminho devo tomar daqui para frente. Pois, assim como diz as Escrituras, somos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos entrar no assunto? Vamos lá, como eu já disse no início. O instinto divino busca a ligação com Deus, pois a sua origem é divina, através do amor. O amor, ele é a base de tudo que ocorre em nossas vidas. Estou preparando aqui ainda está em fase de aperfeiçoamento, algo sobre o amor e algo sobre eu e sobre nós. Espere mais um pouco que só vamos aperfeiçoar para que fique bem claro de ser entendido e simples. Tá, através do amor, o amor disciplinado, o amor com compaixão, o amor harmônico, o amor perseverante a Deus, o amor humilde, o amor que cria laços e o amor altruísta. Esses são os principais fatores, um dos principais fatores, por que não dizer uma base do que se quer dizer, do que se refere uma alma que está querendo se conectar com Deus. Ela tem todos esses atributos e todos eles são baseados, tem a sua base, o seu alicerce no amor. Tanto a disciplina, que eu posso também caracterizar como justiça, como ser justo, um amor disciplinado, sem excessos, sem exagero e sem egoísmo. Também tem o amor que traga a compaixão. E isso ele é um pouco mais difícil de ser detectado, porque mais para frente eu vou explicar por quê. Porque são uma linha vamos dizer assim, uma linha imaginária entre esses dois. Amor e ódio, amor e desprezo é uma linha imaginária. Quando você pensa que está de um lado, acontece que você está do outro. Pois além de ser uma mão única, com uma linha imaginária. Então é necessário que você peça a graça e a misericórdia de Deus e exercite o seu intelecto, o seu entendimento, para que você possa descrever e decifrar realmente o que está acontecendo com as suas emoções.
A partir do momento em que a minha alma se concentra nesses tópicos que eu acabei de citar para você, a disciplina, a compaixão, a harmonia, a perseverança, a humildade, e criar laço e o altruísmo, isso faz parte. Se você até agora não matou a charada, mas eu vou aqui falar para você, isso faz parte, como se refere em Deus, você automaticamente você percebe que todos esses tópicos vêm do Criador, porque ele foi assim. Ele criou o ser humano. Ele não precisava criar a gente. Ele não precisa de mim nem de você. Não, ele não precisa. Então, porque ele criou o ser humano por um puro prazer, por amar, foi o amor que fez com que eles nos criassem. Porque não temos, vamos dizer assim, de um certo modo, como retribuir a Deus o favor que ele nos faz constantemente, a cada segundo de nossas vidas. Deduz tão somente que, pelo amor dele, nós fomos sarados. Pelo amor dele, estamos respirando. Pelo amor deles, temos nossas famílias. Pelo amor dele, estamos tocando as nossas vidas e os nossos negócios. Mas ele não precisa de nós para nada. Porque se de um dado momento Deus nos livre da extinção da humanidade, Deus não deixaria de ser Deus. E se a humanidade se triplicasse em questão de fração de segundos, também não faria diferença nenhuma para Deus, ele continuaria sendo Deus. Então, quando eu olho por esta ótica, eu entendo que Deus não precisa de mim. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero dizer a você. Você não é o centro do universo. Você é uma criatura que tem uma alma divina. E esta alma divina, ela tenta aproximar o teu corpo para chegar mais próximo de Deus. Uma vez entendendo isso, você vai começar a entender quais são verdadeiramente os propósitos de Deus. É entender-se a si mesmo. Pois, em todo o seu contexto, referindo-se a Deus, não há, intelectualmente falando, capacidade de o ser humano, por mais inteligente que ele seja, de compreender Deus. Mas quando nós nos esforçamos para compreendermos uma fagulha de Deus, ou seja, a nossa alma, a nossa vida se torna bem mais leve e bem mais tranquila e bem mais harmoniosa. Nós somos mais perseverantes e somos mais humildes, pois, através da nossa alma, conhecendo a nossa alma, nós vemos e percebemos que não é a minha alma, são as nossas almas, pois elas emanaram de uma única fonte, uma fonte infinita e eterna, que é Deus. Quando eu digo a minha alma, já estou atribuindo a meu instinto animal sobre o egoísmo, individualidade. Então nós somos compostos por esses dois itens, nosso e eu, nossa alma e meu corpo. Quando nós aprendemos a essa diferenciação e começamos a compreender como fazer a separação de tais componentes, trazendo prazer a um sem sufocar ao outro, nós conseguimos ter uma vida equilibrada. Pois o equilíbrio do universo e da humanidade foi dada por Deus ao ser humano. Esta é a missão do ser humano. Essa é a missão da nossa alma. Mas isso é um assunto para mais para frente. Então, esses componentes são dos atributos da alma, são fortes indicativos
que mostra que as nossas almas estão no caminho certo. Quando você está cumprindo esses tópicos, e você tem a plena certeza que você está no caminho certo. Tem uma música do grupo Voz da Verdade, que tem um trecho da música que retrata bem isso. Mude o mundo mudando primeiro você. Porque quando você muda-se a si mesmo, você começa a ver a realidade de uma outra expectativa. Uma expectativa de uma pessoa que está compreendendo o propósito de Deus. Mas se você me perguntar, mas isso é fácil falar. Obviamente, por isso estou falando. Porque é fácil. Não é. Não é, vamos dizer assim, para eu concretizar isso na prática, é necessário que eu esteja sempre atento nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas emoções, e o que o meu intelecto está coordenando as minhas emoções e decifrando esse quebra-cabeça, eu consigo entender e compreender o que é atributos da alma e o que é atributos do meu ego, do meu instinto animal. Então tem que haver essa compilação, essa ligação entre sentimentos e intelecto. Quando se age só pelos sentimentos, geralmente você parte somente para a parte do egoísmo. Porque nós somos essa mistura do quente com o frio. As emoções são quentes. A racionalidade do intelecto é fria. Então, nosso organismo, ele também são compostos sobre isso. O cérebro é frio, porém o coração é quente, pois ele bombeia o sangue e o sangue é quente. Então, somos seres feitos, até mesmo na anatomia física, em todos os órgãos, equilibrados. E isso não foi por acaso. Isso não foi uma explosão que ocasionou isso, não. Isso foi para nos mostrar que até mesmo o nosso corpo físico, se não houver um equilíbrio, ele acaba se destruindo, se autodestruindo. E é isso que ocorre muitas das vezes. Nós, por sermos pessoas desequilibradas, destruímos a nossa alma numa depressão profunda. E aqueles que chegam a tal ponto de tirar as suas próprias vidas. Você entende a complexidade do que é uma alma entristecida, angustiada, uma alma que luta a todo custo se manter viva, mas o corpo, o instinto animal, o instinto corporal tomou de conta da alma e não deixa ela se aproximar de Deus. Porque ela aproximando-se de Deus, automaticamente ela aproxima o corpo também. E o corpo só pode aproximar-se de Deus se a alma estiver próxima de Deus. E o que é a alma? Aquilo que estou falando desde o início do vídeo. É o nosso intelecto, são as nossas emoções. Isso é a nossa alma de verdade. Quando você compreende esses fatores, você começa a valorizar verdadeiramente o que é a sua alma. E se valorizando a sua alma, o seu corpo é beneficiado com isso. Mas vamos prosseguir. O instinto animal. O instinto animal, que o tempo passa ligeiro, rápido. Em contrapartida, temos o instinto animal. O instinto animal, ele busca satisfazer os prazeres sem se importar com as consequências. Seja ela qual forem. Seja elas tendo o meu prazer, não me importa se o meu próprio corpo se destrua. Não me importa se a minha alma tenha traumas. O importante é que eu tenha prazer.
Não importa se eu destrua a vida e o corpo físico de outra pessoa. Não importa se eu traga traumas, às vezes até irreversíveis, quase que irreversíveis, como no caso de um abuso na infância. Não importa se eu traga esse tipo de dor, que é quase que irreversível, para uma criança, um idoso, um familiar meu, se isso me trouxer prazer. Isso é o instinto animal, isso é o corpo humano, urrando e gritando para satisfazer as suas vontades. E é isso que a alma luta contra. Pois se a alma ela é disciplinada, ela é harmônica, ela é humilde e ela cria laços e ela é altruísta, ela nunca vai estar de acordo, concordando com esse tipo de situação, que está muito ligado ao eu, ao ego, que é o que nós vamos ver aqui agora. Que é o instinto animal, os seus componentes são um ego indisciplinado. Não tem disciplinas, não há limites para o meu prazer. A menos que não me satisfaça, não importa o que aconteça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu falo, não importa as minhas atitudes. Sendo que, se o meu ego for alimentado, como se diz numa linguagem, eu já peço desculpas, dane-se o restante do mundo. O importante sou eu. E esse não é um pensamento da alma, pois a alma somos nós. A alma é a ligação com Deus e Deus é a ligação com a humanidade. Por isso ele diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, o único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. E também, por incrível que pareça, chegamos no assunto que eu ia falar, por incrível que pareça, e acho que essa semana toquemos no assunto, o ego da compaixão. Você já viu falar no ego da compaixão? Ele é um atributo do instinto animal. E como é que eu vou explicar para você? Eu vou tentar trazer aqui uma metáfora, não sei se pode se chamar metáfora, mas eu quero trazer ao seu entendimento para que você compreenda o que é o ego da compaixão. Vamos ver se eu consigo trazer para você aqui. Seria mais ou menos assim, por exemplo, o ego da compaixão. Quando, vamos supor, professa minha fé em Cristo, então um dos seus mandamentos, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que acontece? Às vezes por negligência, às vezes por até mesmo falta de interesse ou preguiça, não ajuda alguém de um certo modo. Vamos dizer assim, uma visita, uma oração, indo conversar com ele, saber como é que está as suas emoções, como está na sua casa, no seu lar, e deixa passar. Quando de repente acontece que eu ouço a notícia que essa pessoa, como é mais o tema que nós falamos, caiu numa depressão profunda e quase que não há resgate para ela, porque o caso dela é muito sério. Já está tomando remédios, se consultando com um profissional da área. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. E aí, de um certo modo, aquilo não me traz compaixão. O que me traz? Me traz culpa. E aí eu confundo com uma compaixão. E como eu materializo essa suposta compaixão? É quando eu vejo outra pessoa e falo assim, não, eu vou ter que ajudar ela agora, porque da outra vez aconteceu assim e desse jeito e assado. E eu tive compaixão do outro, mas não pude fazer nada, mas desse vou ter compaixão e vou ajudá-lo, seja lá, da melhor maneira possível. Isto é um egoísmo da compaixão. Por quê? Porque, de fato, você não está indo prestar
vamos dizer assim, essa mão amiga à pessoa porque de fato ela precisa, mas porque você se sentiu culpado, porque aconteceu há alguns dias, ou meses, ou anos atrás, aconteceu a mesma situação e você não quer mais esse peso na sua consciência. Isso é egoísmo. Não é pela pura compaixão. Você confundiu compaixão com o desejo de satisfazer o seu sentimento de culpa, de afagar, como é que eu uso essa palavra? Você está usando isso como algo para aplacar, alimentar o seu sentimento de culpa, apagar o seu sentimento de culpa. Isso é egoísmo. Não tem nada a ver com amor nem com compaixão. É egoísmo. Porque o primeiro sentimento que está envolvido é o seu, é o meu. Eu satisfazendo o meu sentimento, para não sentir mais essa culpa, não ter mais essa responsabilidade, isso vai me fazer ser uma pessoa melhor, mais elevada. Mas não vai. Isso é egoísmo. Porque não partiu num sentimento de compaixão se condoer pelo próximo. Não, de altruísmo pelo próximo, não. Partiu num sentimento de culpa sua, porque você não queria mais ter a responsabilidade de outra vida, ter caído em depressão, alguma enfermidade, ou Deus nos livre, até tirar a própria vida porque você não ajudou. Isso é sentimento de culpa, não tem nada a ver com compaixão. Isso é egoísmo. Isso não é amor, é egoísmo. Então, quando nós temos que trabalhar o nosso intelecto para que nós possamos fazer essa identificação. Estou fazendo por compaixão ou estou querendo satisfazer um desejo meu ou uma falha minha? É aí que está a diferença. É aí que está o X da questão. Porque a alma, de verdade, a alma, ela age com compaixão pelo próximo, até mesmo ela estando na mesma situação. Ela age de compaixão para com o próximo. E ela nem se lembra que está na mesma situação. Mas o corpo não. O corpo é diferente. O corpo, ele quer aplacar o seu desejo de culpa, de responsabilidade, para que Deus nos livre aconteça algo pior. Oremos a Deus que não aconteça, mas se acontecer algo pior, pelo menos a minha consciência está tranquila. Eu fiz aquilo que deveria ser feito. É hipocrisia, meu irmão. Para com isso. Tu não está só destruindo a vida do teu irmão, não. Tu está se destruindo a si mesmo. Tu está sufocando a tua alma. Tu está destruindo o teu ser. A tua essência está apodrecendo. Você está deixando o corpo tomar de conta da sua alma. E o corpo, ele é só uma vestimenta da alma. A alma, ela é divina. O corpo, ele é material, é orgânico, é organismo. A alma veio de Deus. O corpo foi moldado aqui na terra. Por isso, Eclesiastes diz que o corpo volta ao pó que o deu. E a alma, ela retorna para Deus. Cada um no seu devido lugar. Agora, o detalhe é que quando isso acontecer, eu tenho que dar risada. A sua alma vai ser responsabilizada. Por quê? Porque a sua alma foi, por ela ser divina, ela tem autoridade sobre o seu corpo. As suas emoções têm autoridade sobre o seu corpo. E quando não sabemos trazer esse equilíbrio, não só nos destruímos a nós mesmos, como aquele que está ao nosso redor. Não só destruímos a nós mesmos, como pessoas que não têm nada a ver com o nosso egoísmo. Mas vamos para frente. O egoísmo harmônico, ou seja, tudo tem que se harmonizar ao meu prazer, ao meu sentimento.
tudo tem que correr perfeitamente para que eu me sinta bem. Tenho que estar todos têm que se manter em harmonia para que eu esteja bem em qualquer situação. Também tem o egoísmo perseverante, o egoísmo humilde e o egoísmo que cria laços. Sim, o egoísmo ele também cria laços. O egoísmo ele vai criar laços, o corpo vai criar laços para quê? Para o seu prazer. Porque ele não foi. Isso veja bem como sempre estamos puxando temas para enriquecermos o nosso conhecimento sobre a nossa alma. Mas eu vou dar aqui uma pequena palhinha do outro tema, porque ele se encaixa aqui perfeitamente, sobre criar laços. O egoísmo ele cria laços para satisfazer as suas necessidades. Ele precisa de alguém bajulando, ele precisa de alguém dando like, ele precisa de alguém com quem ele possa contar. Afinal das contas, ele cresceu, ele não nasceu assim porque ele nasceu uma alma divina, mas ele foi influenciado desta maneira. Desde o colo da sua mamãe, do colo do seu papai, quando ele queria alguma coisa, ele começava a chorar, e o papai e a mamãe atendiam. Aí foi começando a influenciar, e ali começa o ego a aprender que todos têm que lhe servir por causa do seu ego. Satisfazer a sua vontade. É claro que uma criança não pode fazer sozinho, isso é óbvio, mas eu estou dizendo aqui na origem, ela começa. E quando eu digo sobre o amor disciplinado, que é um atributo da nossa alma, um amor disciplinado, é que os adultos comecem a disciplinar as crianças a partir do momento em que elas podem e devem tomar algumas decisões a respeito de si mesmo. Disciplina, limites, ser justo. Quando ela começa a entender algumas coisas, aí é a hora de você começar a fazer com que ela entenda a justiça. Que nem tudo vai ser do jeito que ela quer, a hora que ela quer e quando ela quiser. Nem tudo ela vai poder ter. Porque se ela cresce sem esta disciplina, ela vai crescer nesse instinto de egoísmo de sempre criar laços, não no intuito de uma amizade, não no intuito de amor, mas porque aqueles que estão em torno dela possam satisfazê-la as suas vontades, o que ela quer. É isso que o egoísmo, quando ele cria laços, é para isso. Não é como a alma. Quando a alma ela cria laços, ela cria para doar. O egoísmo, quando cria laços, ele cria para receber. Essa é uma grande diferença. E aqui os mesmos atributos que eu mostrei a você que tem o amor, o egoísmo também tem os mesmos. É por isso que eu digo sempre, é necessário que nós entendamos que é necessário lermos as Escrituras Sagradas para abrirmos a nossa mente, para entendermos aquilo que é egoísmo e o que é amor de verdade. Egoísmo e altruísmo. Podemos traduzir o amor como altruísmo. E somente através do intelecto possamos fazer essa diferenciação entre um e entre o outro. Só através do atributo da inteligência, do intelecto, que eu falei lá no primeiro vídeo, quem somos nós? Dá uma conferida lá, para que você entenda mais e fique mais atualizado no que estamos falando. Então, meu amado, essa é uma guerra extensa, duradoura, porque ela vai durar até enquanto você viver. E quando você resolver alimentar a sua alma das coisas que são agradáveis, são boas, diante de Deus, com justiça,
e com amor de verdade, sem egoísmo, você vai ver que a sua vida vai começar a tornar-se mais leve. Aí você vai compreender as palavras de Cristo, o Mashiach, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava falando sobre isso. Sobre você conhecer a sua verdade. Qual a sua origem? De onde você veio? Para quem você veio? Está fazendo o que aqui na Terra? Você entendendo isso, a sua vida se torna muito mais leve e, consequentemente, muito mais abençoada pelo Todo-Poderoso. Nós vamos encerrar aqui, mas não para por aqui. Vamos, como eu já disse, vamos ter como aula, como se fosse uma aula, para entendermos mais sobre a nossa alma. Uma coisa é certa, se nós não aprendermos tudo sobre a nossa alma, pelo menos aprenderemos aquilo que nós não sabíamos ainda. Já pedindo a você que curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, aperte o sino de notificação que semana que vem tem a continuidade deste assunto. É grande, tem muito assunto, tem muito chão para nós andarmos ainda. E eu gostaria de fazer com você, nessa sequência de vídeos, eu sempre faço esta oração abençoada por Deus, chamada de a bênção arônica, para que Deus possa nos abençoar poderosamente e nos guardar e nos dar paz. Vamos lê-la e após a leitura em hebraico, eu trago para você a tradução. Ela está em Números, capítulo de número 4, 6, ou se não me falha a memória. Eu vou procurar aqui para não ficarmos. Número 6, eu acho. É que tem um aqui, eu esqueci de anotar qual o capítulo. Os versículos eu sei, é o versículo 24, 25 e o 26. Números. Só um segundo. Números. Eu só estou indeciso se é o 4 ou se é o 6. Ou é mais para frente? Isso, é o capítulo 6. Números capítulo 6, o versículo 24, 25 e 26. Vamos ler na sua língua original e traremos a tradução para você. Deixa eu passar o abençoado da moto barulhenta. Ô, misericórdia. Pronto, vamos. Diz assim, versículo 24. Ivarechecha Adonai veishme recha Yaer Adonai Panai Elecha Veihu Necha Yaam Adonai, perdão, Ya Adonai Panai Elecha Veiasem Lecha Shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Adonai te mostrará o seu rosto e te ensinará. Adonai levantará o seu rosto para você e lhe trará paz. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Muito obrigado. Espero você na próxima semana com um próximo vídeo. E não esqueça, fique bem, fique em paz e fique com Deus.